Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric Adolfo, eu estou nervoso que hoje tem uma voz de peso aqui no MCCast. Eu sou o Felipe, o Adolfinho, e o peso não é o João. Eu sou o Homem de Ferro. Cara, estamos hoje aqui com o Marco Ribeiro. Marco, eu sei que eu falei 200 vezes em off isso hoje, mas muito obrigado por você topar trocar essa ideia com a gente, cara. Obrigado a galera aí toda animada. Estamos juntos aí para mais esse bate-papo gostoso aí com vocês. Que honra. Que honra, cara. Fala pra você. Obrigado. Sempre que o Marco fala, eu arrepio o braço, eu confesso. Obrigado pelo convite. Então vamos para o nosso programa logo depois da vinheta. Mas antes do programa, Adolfinho, eu quero pedir, nesse programa especial com o Marco Ribeiro, dublador do Homem de Ferro, do Woody, um cara incrível, do que mais, cara? Do Máscara, quem que eu esqueci? Cara, Tom Hanks. Jim Tom Carrey. Hanks, do Rafael, do Tartaruga Ninja. Woody o cara é um monstro. É o monstro da dublagem, assim. É o monstro sagrado da dublagem brasileira. Ele se deu tempo dele para conversar com a gente aqui a respeito da profissão de dublador, comemorando o dia da dublagem que foi essa semana. Estamos hoje no dia 1º de julho, a dia da dublagem foi no dia 29, e a gente convidou o Marco, ele cedeu o seu tempo, ele foi uma pessoa maravilhosa, foi um programa incrível. Então o programa de hoje é esse papo com ele, mas eu pedi para você também que tá ouvindo seguir a Microcamp nas redes sociais, no @Microcamp no Instagram. Onde mais, Adolfinho? Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no TikTok, estamos no YouTube, estamos na sua cidade para te dar aula, estamos no Microcampion para você assistir aulas online. A gente está em todo lugar. Exatamente. Temos conteúdo semanal no YouTube, no Microcamp Tecnologia. No Instagram também temos o Instagram é o nosso hub principal, vamos dizer assim, nas redes sociais. Então, se você quiser achar nossas outras redes, tudo lá no Instagram, @Microcamp. E o nosso podcast vai pro YouTube, no nosso canal do YouTube, e também pro nosso Spotify. Lá é só procurar Microcamp ou procurar MCCast, que a gente vai estar lá. Então vamos para esse programa que ficou incrível! Marco, cara, antes de começar, eu queria mais conhecer o Marco, não o Marco dublador. Fala pra gente de onde você é, como era o Marco na infância, sempre gostou dessa parte aí de interpretação, como que foi? Assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu, desde pequeno, envolvido com teatro na escola, escola de cinema também, lá na própria escola, fazendo teatro na escola. E sempre, desde pequeno, gostando, né, de brincar com vozes e tal, fazer essas coisas assim. E a coisa foi... sempre brincou com esse negócio de vozes, então? Sim, eu sempre brincava com isso, imitava as pessoas e cantava imitando cantores, não sei o quê. Então, desde pequeno eu já tinha essa coisa. Como eu fazia já teatro na escola, já seguia por essa linha do teatro na escola, fiz cinema também na escola, mesmo pequeno. E aí a coisa veio quando lá com 15, 16 anos mais ou menos, eu comecei a fazer rádio como locutor, comecei bem pequeno mesmo, bem novinho, né? E depois surgiu a dublagem, num teste que eu fiz com um tio meu que trabalhava na Herbert, ele era mixador, e surgiram uns filmezinhos, uns desenhos tipo Vila Sésamo, aqueles Muppets assim, para fazer, que não era nada... oficial, era uma coisa mais para circuito interno e tal, e ele me chamou para brincar, para fazer uns testes lá e tal, e eu gostei, e ali foi o começo de tudo, e ali eu segui carreira, estamos aí, são 36 anos. Cara, Mais velho do que eu de carreira. eu sou mais novinho aqui, tenho só 25 aninhos. Olha só, tem idade para ser meu filho, meu Deus do céu. Marco, você comentou que começou, seu primeiro trabalho em dublagem foi na Herbert Richards.
Mas Versão brasileira, Herbert Williams. Exato, exato. isso Cara. começou assim, você, antes de fazer esse teste, você já sabia o que era um dublador? Você já tinha essa vontade de dublar? Ou simplesmente apareceu a oportunidade, abracei e foi? Não, a gente já tinha alguma coisa, porque meu tio trabalhava na Herbert como mixador, né? Uhum. E então, em 1978, eu tinha 8 anos de idade. E aí foi a greve da dublagem. E abriu-se oportunidade para vozes e tal. Abriu-se, assim, em geral, até em anúncio de jornal, quem gostaria de dublar e tal, estavam aceitando dubladores. A própria Herbert Richards, né, a empresa abriu essa oportunidade. E aí foi um outro tio meu fazer um teste. Meu pai também foi fazer um teste na época, mesmo não sendo dublador, né, foram fazer um teste, e então, quer dizer, desde os 8 anos de idade, eu já convivi ali na Herbert uma vez ou outra, indo, Legal. estando sempre com meu tio, embora nunca tivesse entrado num estúdio propriamente para dublar e tal, mas já andava ali, transitava pelo meio, sabia alguma coisa ou outra. Acabou que meu pai, meu tio, meu outro tio, não passaram no teste e eu depois, um tempo depois, 7 anos depois, entrei para dublagem. Você lembra qual que foi o seu primeiro papel, cara? Olha, normalmente a gente começa fazendo coisas pequenas, né? Nessa bobagenzinha que eu fiz lá com meu tio, né? No Uhum. comecinho mesmo, era um vovozinho, era até um tipo bem engraçado, uma coisa mais ou menos assim, sabe? Uma voz assim mais engraçada, que eram uns Muppets, uns bonequinhos, e aí eu Maravilhoso. comecei a fazer aqueles bonequinhos. Então, esse talvez tenha sido o primeiro papel, assim, né, de importância. E depois, quando eu me profissionalizei, aí vieram outras coisas, Tartaruga Ninja e o Máscara e, enfim, um monte de coisas. E até nisso que eu ia entrar, cara. Você tem uma lista de dublagens gigantesca, né? De personagens muito fortes. Qual foi o primeiro, assim, que te sentiu, que mais te lançou, assim, mais te mostrou o que era o Marco Ribeiro no meio da dublagem? Olha, eu acho que o primeiro, porque quando você começa na dublagem, você não faz o protagonista, né? Você faz Uhum. o que a gente chama de o capacete 3, o homem 2, o cara Aham. que passa ao fundo, o cara do cachorro quente, O enfim, cara da pasta, umas coisas o assim. cara da pastas, aqui está o telegrama, senhor, aquela coisa assim, você começa a fazer essas coisas, mas um personagem que de repente tinha Rambo naquela época, né? O desenho do Rambo, Uhum. alguma coisa lá de um personagem mais fixo. Personagem fixo é o que a gente chama que entra em todos os episódios, que participa sempre, né? Então, foi no Rambo, e depois, um pouco mais à frente, teve uma série chamada Combate no Vietnã, que era uma série da TV aberta, com a própria guerra do Vietnã, relatando aquilo, era uma série bem interessante também, e eu tive um personagem fixo também, e depois Tartarugas Ninja, que aí foi a explosão, acho que foi o primeiro grande papel destaque que eu peguei, que foi o Rafael do Tartaruga Ninja, o clássico, né? Santa Tartaruga, que vontade de comer uma pizza, mestre Ah, Splinter! cara, que da hora. Eu falava pra você que nesse programa eu tô perdido completamente, eu tô sorrindo aqui, Eu ouvindo. tô até. Eu tô com medo da quantidade de perguntas que eu queria fazer, entendeu? Cara, que da hora, muito, muito louco, muito Vambora, louco. vamos cair pra Marco, eu, dentro. eu tenho até uma dúvida que talvez seja um pouquinho particular aqui. Fazendo o Diga, dever de casa, fiz uma breve pesquisa sobre Marco Antônio Ribeiro da Silva. Olha lá, certo. puxou pro nome dele. Empresário, radialista, locutor, diretor de dublagem, dublador, ator e religioso. Sim, sim, sim. Nascido e criado na igreja, né? A gente está caminhando Aham. aí um bom tempo com a família da igreja também, e a gente vem caminhando nessa área também. E, Marco, por exemplo, a igreja, hoje a gente vê muita gente, o cara tem uma banda, ele aprendeu a tocar na igreja. A igreja também te ajudou a achar esse meio, a você buscar isso, tanto do radialista, que foi quando você começou, ou isso é uma coisa que já vinha de dentro mesmo? Não, nesse caso já vinha mesmo, né, caminhando, já Vinha de já vinha de casa. dentro, era de casa mesmo. A minha família, modéstia à parte, é muito talentosa. Eu sou músico também, nós temos músicos excepcionais na família, músicos profissionais, gente de jazz, maestros, sabe, e produtores musicais e tal, gente que realmente
é muito boa. Então acho que isso tá meio na família. O outro é jornalista, é escritor, sabe? Então a gente Família de tem artista, entendemos, é é entendemos, é mais ou entendemos. menos isso, mais ou menos isso. O outro escreve peça, canta, então a gente tem essa coisa no sangue, sabe. Que legal, que legal. Mas eu acho que de certo modo sim, essa questão, religiosa, essa questão da igreja também ajuda nessa área artística. Você faz uma peça, você faz Uhum. uma enquete, você faz uma locução, enfim, canta também e toca algum instrumento, isso acaba sendo inserido no campo das artes, né. Sim, claro, com certeza. Cara, voltando um pouquinho mais essa parte da dublagem, quando vem um personagem novo pra você, cara, que não tem uma voz ainda definida, como que é o seu processo criativo pra achar a voz do personagem? Bom, isso aí acontece de diversas formas. Aham. Cliente pode escolher a voz, né, você, como diretor de dublagem, você escala lá o fio. Bom, tem esse personagem fio aqui, ele tem a característica assim, assim, assado, de voz e tal, e eu vou, escolher esse dublador, esse e esse, João, Pedro e Tiago para fazer o teste para o fio, vamos dizer assim. O Aham. cliente escolhe, o cliente pergunta a Mais você. esganiçado, mais fino, e tem esse. Exatamente. Entendi. Aí a gente recebe ali, esse cara é assim, a gente recebe o perfil, né, do personagem, como é que é, e você manda para o cliente 3 opções, e ele te pergunta: "Bom, você como diretor de dublagem, qual você escolheria?". Você pode opinar. Isso é um processo, alguns processos são assim, outros o cliente manda, deixa que o diretor de dublagem escolha, entendeu? O diretor de dublagem fica livre para escolher, e o diretor de dublagem, dentro desses mesmos critérios, quem é que se encaixa melhor naquela voz, qual é a voz que vai combinar. Entendi. Às vezes o ator se parece com o dublador, né, você tem um dublador que parece com um ator, ou a voz, você diz: "Caramba, a voz é igualzinha de fulano", e tal. Você tem um match voice, e enfim, existem esses critérios de escalação. Normalmente é mais fechadinho ou tem uma certa liberdade quando o cliente vem? Ou depende muito da produtora? Não sei se é o termo certo a se usar. Depende de quem é o cliente, depende de quem é o cliente. Às vezes o cliente abre um pouco mais a coisa, tem clientes que mesmo, por exemplo, eu dublo o Robert Downey Jr. há 28 anos, 28 Uhum. anos que eu dublo ele em vários filmes. Mas quando veio o Doutor Dolittle, por exemplo, eles pediram um teste. Eles Aham. queriam botar outra pessoa, quer dizer, queriam testar. E aí foi um argumento até do próprio diretor de dublagem: "Olha, o cara acabou de fazer o Homem de Ferro, ele dubla esse ator há 28 anos, é conhecido no Brasil, essa voz já marcou o ator, e acabou de fazer agora 11 anos do Homem de Ferro. Uhum. Se trocar essa voz vai dar complicação, o público vai estranhar e tal". Então o diretor argumentou isso com o cliente, mas mesmo assim o cliente quis experimentar a voz no personagem, sabe. E Entendi. então então você nunca está debaixo de um sol, numa ilha tranquila, entendeu. Você está sempre, se inovando. Apesar de 36 anos de dublagem e 28 anos só dublando Robert Downey Jr., tive que fazer teste para Cara, que Doutor Dolittle absurdo agora. isso. Desculpa, mas eu acho muito maluquice. Conceber a ideia de Marco Ribeiro não dublar o Robert Downey Jr. Eu nem É assistiria. estranho pra gente, é estranho, porque cria uma identidade, né, como na época Cria. você tinha lá o He-Man, o Garcia Júnior na época não fazia o He-Man, ou o da Mata, o Newton da Mata não dublar o Bruce Willis, né, naqueles Uhum. clássicos do Bruce Willis. É uma voz que marcou, que marca a personalidade, né, do boneco. Então, existe essa questão. Uma outra questão, por exemplo, no Homem de Ferro, eu também fiz teste para o Homem de Ferro, embora já dublasse o Robert Downey Jr. há muito tempo. Aí quando chegou o Homem de Ferro pediram teste também, embora já tivesse marcado o personagem, mas acontece, é como o Tom Hanks, 90% dos filmes do Tom Hanks eu fiz, mas teve ocasião que pediram teste, e teve um filme que eu não ganhei o teste, botaram outra pessoa. Qual que foi? Eu acho que foi Prenda-me se for capaz, uma coisa Sim, assim. aquele Eu já Assisti. sim, é, sim, sim. já dublava há muito tempo o Tom Hanks, mas o cliente pediu e ele é dono do produto, né. Eu acho, não fazendo proselitismo,
mas eu acho que você marca, né, realmente um personagem. Quando o cara vai abrir a boca, você já imagina a voz que vai sair dele. Se sai outra voz, você fala, opa, tem alguma É, coisa errada que não tá certo, entendeu? exato. O que tá Sim, acontecendo exatamente. com o Tony Stark que tá rouco? Umas coisas assim. Não teria liga, talvez não pareça nem o mesmo filme. Você tá assistindo, Estranho, você estranho. espera ouvir aquela voz que você ouve há 11 anos o Iron Man falar. E hoje não é ele, é outro cara, não dá liga. Nem sei calcular quantas vezes por dia devem pedir pra você imitar o Homem de Ferro. Deve ser essa expressão. O pessoal, o pessoal usa isso sim, na DM do Instagram, toda hora manda um áudio assim, manda um áudio assado. Se eu ganhasse $1 por cada áudio que pedem, eu já estaria muito bem. Eu sei que alguns atores, por exemplo, quando eles fazem algum papel muito marcante, às vezes é até ruim pra eles, porque eles ficam conhecidos como aquele papel e eles querem diversificar e acaba meio que prendendo um pouco. Na dublagem tem isso também? Pode ser, tipo, é ruim pra você, às vezes, o pessoal te chamar só de Homem de Ferro, ou não? Não tem esse problema? Não necessariamente, já teve um tempo em que isso foi um pouco complicado, quando tinha uma determinada emissora que acabou segurando alguns dubladores, porque o que que acontece? Você dubla um filme hoje, você dublou um outro filme importante 2 anos atrás, você Uhum. dublou um outro filme daqui a 6 meses você vai dublar outro filme, e coincide de numa semana, de repente, aqueles filmes estarem na programação da televisão. Teve uma semana que aconteceu isso, por exemplo, comigo. Até brinquei, era a semana Marco Ribeiro, porque era o filme da tarde, eu fazia o principal no filme da noite também, aí no dia seguinte passava outra coisa também, aí na sessão de domingo e não sei o quê. Então, filmes que você fez assim com espaço de 5 anos, 10 anos entre um e outro e tal, mas calhou de passar. Então, às vezes as pessoas dizem, poxa, só dá fulano, só dá cicrano, e não é isso. E às vezes você fez aqueles filmes assim, esporadicamente, entendeu? Em Aham. tempos diferentes. E calhou de dar na mesma época ali. Exatamente, acontece, acontece. Pra você ter ideia, eu já assisti filme passando assim, zapeando, parei no filme, fiquei olhando um pouco, falei, ué, esse cara sou eu. Vi, ué, eu não me lembrava onde eu tinha feito o filme, não me lembrava do estúdio, não me lembrava da cena, eu estava assistindo puramente como espectador, eu não me lembrava de nada do filme. Você tem E, esse número, Marco? Quantas coisas você já dublou? A filmes? olha, Existe esse número em algum impossível, lugar? é impossível a gente mensurar. É impossível mesmo, não é frescura, não é, sabe, é Não, realmente imagino. impossível. Porque É muita 36 coisa. anos é muita coisa, você dublando por dia, uma média de 6 horas, né? Sendo que nessas horas você faz, em 1 hora você pode fazer o Homem 3, o Capacete 5, você faz o John, você faz tal, sai dos. Ainda mais na época da Herbert, Uhum. eram 5 estúdios assim colados, né? Era uma empresa com 5 estúdios, depois eles construíram mais. Então você saía de um estúdio, fazia uma outra coisa aqui, aí o cara te chamava para outro, você já estava escalado em outro e tal, e às vezes você estava em 3 estúdios ao mesmo tempo, fazia uma coisa aqui, fazia outra coisa ali e ia correndo. Então é realmente muito difícil você lembrar de tudo. Deixa eu pegar o gancho, o Marco comentou, às vezes você tá lá 6 horas gravando. Essas 6 horas, geralmente, você grava um filme inteiro ou não? Por exemplo, para gravar um filme, você demanda de meses, dias, semanas, para poder dublar um filme inteiro. Não, dependendo do filme, você vê a sua parte como principal, vamos dizer assim, que eu vá fazer o principal de um filme. Dependendo de quantos loops, os loops são os takes, né, que são separados. Eu posso gravar isso em 5 horas, 6 horas, ou dependendo de como vai a coisa, eu posso levar 2 dias, 3 dias para gravar. Cada dia eu gravo 3 horas, entendeu? Então, depende, mas nunca passa de 4 dias para você gravar, por exemplo, um principal. O filme todo, você, dependendo do tamanho do filme, você consegue gravar em estúdio há uns 15 dias, mais ou menos, 10 dias, Entendi. dependendo dos períodos que você faça, né, e do tamanho do filme. Você recebe esse vídeo inteiro antes, Marco? Ele vem picotado só com as suas partes? Absolutamente não. A gente não Imaginei, recebe cara. nada. E outra coisa, quando você tem o vídeo, porque o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro, eu gravei em tela preta praticamente. Que Era só o isso? áudio e a tela preta,
e tudo borrado, e às vezes abria aquele buraquinho aqui na boca, só aparecia a boca, o resto era tudo tela preta, entendeu? Aí você tem que ver o contexto pelo roteiro, as coisas assim? Exatamente, o que é muito ruim, porque Eu imagino. a imagem, a dublagem é imagem, então você precisa ver a cara do ator, como é que ele está fazendo os trejeitos dele, para você poder interpretar melhor, né? Então, quando você não vê o que está fazendo só no áudio, então tinham reações dele que era aí você fica meio perdido dentro do que você vai fazer, né? Claro, eu imagino, quando vejo uma dublagem, é o cara reassistindo a dublagem, depois ele imita o que aconteceu. Assistindo a cena, quero dizer. É. Mas. A gente faz o que a gente chama de ensaio, né? Você pega aquele take ali e tal, aí você ouve lá no original, tem Uhum. solta lá a caixa, você vai ouvindo, olhando a imagem, ouvindo, lendo aqui, marcando, fazendo as pausas, trocando uma palavra ou outra. Aí essa frase aqui é ligada com essa, aqui tem uma pausa, aqui ele respira, aqui ele reage. Reage ou tosse, ou alguma coisa assim, né? Então aqui você vai, deixa eu assistir de novo, aí passa de novo a cena, geralmente 2, no máximo 3 vezes, que a gente faz, dependendo da complexidade. Às vezes uma vez só e grava. Entendi. Então, aí você vai fazendo as marcações, depois você fica só com o som no fone de ouvido. Então é só o som no teu fone de ouvido e você vai sincronizando, lendo, olhando a imagem ao mesmo tempo, com um olho no peixe, outro no gato, sabe como é que é? O script na tua frente, a imagem mais lá no telão, e você vai sincronizando aquilo ali e vai de acordo com o que o ator põe lá. Por isso é que a dublagem é um trabalho de ator. Sim, A com gente certeza. não há como você separar isso. O dublador é um ator, ele faz dublagem. Ele poderia fazer cinema, teatro, televisão, ele faz dublagem. Também faz cinema, teatro, televisão. Mas ele ali é um ator em dublagem. Você tem que dar vida pro personagem, querendo ou não. Exatamente. Eu não Exatamente. consigo assistir TV e mexer no celular ao mesmo tempo. E a gente tem que fazer isso, porque não é só você ler e ficar com o som no ouvido, né? Porque às vezes o cara tem uma carinha lá que não tá no som, mas ele tá fazendo um jeito lá que você não consegue perceber isso só no áudio. Você tem que olhar para a imagem para saber um jeito, de repente, que ele tá fazendo, com uma voz mais assim, uma cara mais de lado e tal. Você imagina dublar o Jim Carrey sem olhar a tela, não tem Não como. tem como. Impossível, impossível. A entonação da voz, ela passa emoção, né? Então, às vezes, Exatamente. você deu o exemplo do primeiro filme do Homem de Ferro, ele tá chorando, você não tá vendo a emoção e você tá falando com uma voz alegre, por exemplo. Isso aí acaba Ou então, de repente, você vai fazer uma coisa falsa, ele tá chorando lá, porque a inflexão do americano, né, ou da língua inglesa é diferente, né? O cara fala, hey Pete, e você fala, oi Pete, entendeu? O cara fala, hey Pete, pra cima, e fica cantado, hey Pete, e aqui a gente fala, oi Pete, pra baixo. Então, por isso que às vezes tem dublagem que o cara, hey Pete, vamos lá, porque o dublador acabou indo na cantada americana. Entendeu? E não é isso, não é o nosso jeito de falar. Ele não adaptou corretamente, entendi. Realmente, o Marco comentando assim, você vê, porque eu já vi filme em que ele fala com essa forma cantando e você fala, nossa, não, parece que não tá casando a dublagem. Tipo aqueles, oh não, os tiras! Isso, é bem antigona. Porque se você pega um cara do Texas, por exemplo, ele tem aquelas cantadas, né, do texano, por exemplo. Se você for dublar em português com essa cantada, vai ficar uma coisa muito estranha. Vai ficar uma coisa, por isso que tem dublagens que você vê que são todas feitas assim. Porque o cara não consegue se desvencilhar da cantada americana. Entendeu? Entendi. Então você tem que trazer como você fala. Você não falaria, oi Pete! Você falaria, oi Pete! Chega aí, entendeu? Cara, cada vez que você fala isso, arrepia meu braço, muito louco. É muito bom, real, assim, espetacular. Ô Marco, como que é o Jim Carrey, mais ou menos? O Jim Carrey é um pouco mais pra cima, dependendo do que ele tá fazendo. Red Bull? Você quer Red Bull? Red Bull? Vou tomar Red Bull? Red Bull. É acelerado, é maluco. Acelerado, né? Milo, me dá máscara, Milo. Me dá essa máscara aqui, Milo. Essa máscara é minha, Milo. Demais. Vamos usar o Campo Bongo. Isso é espetacular, assim. Maravilhoso. O Máscara, né? Sensacional. Então ele é muito doido, depende de como tá. Então você tem que interpretar, não é só chegar e ler e sair batendo. E também tem aquela coisa, o cara fala assim, por exemplo, chega pra você, pô, aí, eu sei fazer umas vozes, eu sei imitar.
O cara imita alguma coisinha lá ou outra e acha que pode dublar ou que sabe dublar. Aí quando você põe o cara dentro do estúdio, o cara treme, porque não é só voz. Interpretação, é leitura, é dicção. A dicção tem que ser boa, o reflexo tem que ser muito bom, a agilidade, né? Você, enfim, é uma série de coisas que você vai adquirindo com o tempo, Claro. ferramentas, né? Dicção é uma coisa que eu não tenho, né, Adolfo? Dicção é uma coisa que estamos melhorando aqui. Zero, zero. Quem conhece sabe. É uma coisa até que é difícil pra mim, Marco. Eu falo muito rápido, naturalmente. Aí com o Uhum. podcast eu tô tentando dar aquela, sabe, Aí você tem que maneirada. segurar um pouco mais, dar uma Mas maneirada e quem me falar conhece acha que eu tô falando que nem um retardado, devagarzinho. Mas é assim que a gente vai reeducando, né? Exato. Fazendo a lição de casa, também vi aqui que foram vários e vários filmes famosos, assim, grandíssimos. Por exemplo, Máscara, o próprio Tony Stark, mas tem o Woody também do Toy Story. E assim, qual deles é o seu xodó? Aqueles que você fala assim, puta, é o cara que eu gosto de Tem um, pegar né? e fazer. Assim, existe aquele que é não o mais famoso, mas o mais xodó? Essa pergunta é recorrente, né? E eu costumo dizer sempre o seguinte: realmente eu não tenho um personagem que seja assim, o xodó, né? Eu amo esse cara e tal. Tem personagens que a gente gosta e tal, tem outros que a gente, pô, esse cara eu não gosto tanto. Mas assim, eleger um seria muito difícil. Seria muito Imagino. difícil, porque nesse tempo a gente fez coisas, modéstia à parte, bem legais, né? Personagens bem legais, que nos ajudaram a crescer como ator também, porque a dublagem tem isso. Ela te ensina muito, te ensina muito. Você cresce muito como ator, né? Então eu não tenho assim um predileto, realmente eu não tenho. Ô Marco, é muito diferente dublar uma animação pra um live action, tipo um filme mesmo? Às vezes dublar uma animação é mais difícil do que dublar um live action. Porque você não consegue se basear na expressão da pessoa, uma coisa assim? Não, é porque às vezes lá mesmo o áudio original tá meio fora, às vezes Hum, a labial tá fora, a interpretação às vezes de quem fez não tá tão boa, você não tem realmente a expressão, né? Dependendo se é um desenho mais durinho, você não tem aquela expressão para ser colocada. Às vezes acontece, mas você pode pegar um desenho animado que seja um mais difícil do que um live action. o Woody foi trabalhoso? Sim, sim, os personagens da Disney são sempre muito trabalhosos porque são muito elaborados, né? Até o desenho é muito elaborado, tem uma série de nuances ali. A gente precisa pegar numa frase, você tem umas 3, 4 interpretações diferentes. Por quê? O que acontece? O ator, ele faz lá na hora, ele faz sem estar sincronizando, né? Dá o texto para ele, então eu estou com o texto aqui na minha frente, por exemplo. É por sua causa que eu encontrei a verdade. Agora é nosso trabalho passar a verdade para vocês. Fomos escolhidos por Deus. Mas se abusarmos dele, pode significar. Enfim, o ator vai pirando, entendeu? Lá Lógico. na interpretação dele. Depois o desenhista vai em cima do que o ator fez. O ator às vezes tem aqueles pontinhos no rosto, né? Para pegar as expressões dele. Então o cara está interpretando livremente. E você aqui está correndo atrás de uma boca que foi desenhada e correndo atrás da interpretação do cara. A respiração dele é diferente, é tudo diferente. O Robert Downey Jr., por exemplo, ele faz as pausas nos lugares, vamos dizer assim, que você não faria naturalmente. Ele tem um jeito de interpretar muito, muito interessante. De repente ele corre e para e faz umas coisas assim, de repente corre de novo. É um jeito, é o famoso Actors Studio, né? Um jeito de interpretar assim mais jogadinho, mais naturalista. Então não é aquela coisa colocada. Então é muito difícil de dublar por conta disso, né? E no live action e na animação acontece isso. O cara fez lá livre e você tem que correr atrás de uma boca. Cara, eu tô até meio quieto porque assim, eu tô tendo uma aula real, assim, uma aula muito Eu tô, forte, muito grande. eu tô ouvindo o podcast, basicamente. Tipo, tá maravilhoso e, tipo, aprendendo Obrigado, muito. Eu obrigado. não tinha a mínima noção, sinceramente, assim, Marco. Até hoje, assim, eu não fazia a mínima ideia de como funcionava todo esse mundo de dublagem e não tinha noção do tamanho que isso tem, da proporção que isso é e da importância que tem E você pra um sabe, é filme. por isso
que a gente fica meio chateado, e eu criei há uns 3 anos, mais ou menos, uma hashtag chamada Prestigia Boa Dublagem. Exato. Porque você vê aí um crítico ou outro de cinema, os intelectualoides que se acham, eu odeio filme dublado. Mas não é a questão do filme dublado, ele odeia o filme mal dublado, Perfeito. entendeu? É porque quando o filme é bem dublado, você esquece que ele é dublado. A verdade é essa, você se esquece que ele é dublado e você assiste aquilo como se fosse a língua materna do ator ali. Então, o que esse cara detesta é filme mal dublado. Coisas mal escaladas, tem coisas que são. Você bota a voz que não tem nada a ver no cara, então parece que a voz não está saindo da boca, mas das costas do cara, sei lá. Então, aí você recebe uma paulada dessa, sabendo do trabalho sério que a gente faz e quanta coisa envolve. Aí vem um Zé Mané e não, porque não sei o quê. Na legenda você perde 30% do filme, mais ou menos. Uhum. É claro que se você tem um domínio do idioma, é 100% melhor você assistir no idioma original, claro, né? Mas e para quem não tem o domínio do idioma ou não tem uma leitura tão rápida para acompanhar uma legenda e acompanhar a cena ao mesmo tempo? É complicado, né? Então, a importância da dublagem, sem contar com 11 milhões de analfabetos no Brasil e Exato. que não conseguem ler uma legenda. Essas pessoas são excluídas, devem ser excluídas, entendeu? Os que têm deficiência, né, visual, como é que acompanham um filme? Através das vozes, né? Tem gente que cresceu assim. Perfeito. Estou falando demais. Não, a gente quer te ouvir, cara. É o programa pra você falar. Mas é o que você falou, uma dublagem ruim te tira do filme. Mas hoje em dia é complicado ver filme bom com uma dublagem ruim. Filme grande, Sim. filme é bem complicado. Eu sou o cara a favor do filme dublado, assim. Até assisto um filme ou outro legendado se eu tiver com uma galera que esteja assistindo o filme legendado e eles prefiram, mas eu prefiro muito mais dublado. Claro, Ah, quando você vê um filme bem. Você imagina um Toy Story da vida, tudo bem que é uma coisa para criança, seria uma forçação a gente fazer essa comparação, mas as pessoas cresceram com a voz do Woody, cresceram com a voz do Buzz, quer dizer, toda uma magia, e o cara lançar assim a esmo, entendeu? E aí eu gravei um vídeo, não falei o nome de quem era e tal, mas respondi à altura, porque é uma profissão. O que eu claro. tenho hoje, depois de Deus, foi a dublagem que me deu. Exatamente assim, Marco. É até algo que eu queria te perguntar. São duas coisas. Primeiro, como você indicaria para uma pessoa que queira seguir, puta, eu quero ser dublador? O que que ela deve fazer, o que que ela deve procurar, o que que ela deve estudar? E a sua vida foi baseada em dublagem. E hoje, aparentemente, pelo que a gente lê, claro, você é uma pessoa com uma estabilidade muito grande. Você tem duas empresas, justamente de dublagem. A dublagem ela te proporcionou toda a sua vida e todos os luxos que a vida pode te dar, correto? Sim, graças a Deus. O que a gente conquistou, como eu te disse, depois de Deus foi a dublagem que deu. Perfeito. Eu entrei na dublagem com 15 anos, foi meu primeiro emprego. E eu amo fazer isso e consegui, né? A gente, devagar, a gente vai conquistando as coisas. Audio News, o pessoal já deve ter ouvido, versão brasileira Audio News. Uma das coisas que a gente faz é os Simpsons e tal. E de 7 anos para cá, a Van Mark também. São duas empresas grandes no mercado de dublagem, né? O pessoal já ouviu versão brasileira, Van Mark, Supernatural, vários desenhos do Cartoon Network, Vampire Diaries, enfim, uma infinidade de coisas da Warner. Então a gente vai conquistando devagar. Então é uma coisa que a gente preza. Então a pessoa não pode chegar atrás de um computador, sentar e meter o pau assim a esmo, Claro, sem ter uma base do que está falando, entendeu? Porque ele é claro, um claro. intelectualoide que, eu odeio dublagem. Isso acabou virando uma coisa meio, sabe, eu não gosto de dublagem, Tênis virou verde, meio. Aquele pessoal que se acha crítico de cinema, eu entendo. Eu entendo. cult, sabe, aquela coisa Eu meio. confesso que eu assisto muito mais filme live action, acabo assistindo mais legendado, mas a animação, pra mim, não tem como. É dublado. Não tem como. Não, Exatamente, não dá. mas aí é que está a questão. Você pode ter opção, você escolher, olha, eu quero assistir assim ou assistir Aham, assado. E criticar, quando tiver que criticar, porque tem dublagens ruins. claro. Isso, é claro, a gente sabe Todas que as tem. profissões. Mas você não pode generalizar, entendeu? Então por isso que eu lancei, prestigie a boa dublagem. Perfeito, perfeito. Justíssimo, Ô, justíssimo. Marco, meio já começando a puxar o nosso finalmente, sei que você tá com uma agenda bem cheia.
mudou muito, lógico que mudou, mas como foi a adaptação da dublagem nessa época de pandemia aí, cara? Como que vocês se adaptaram a isso? Bom, o começo foi meio pirante, né, para todo mundo, Aham. porque você imagina que as produções no ar tiveram que parar e tal, algumas vozes tiveram que ser trocadas, nós paramos, a dublagem completamente 3 meses, né, 3 Uhum. meses. Nesse intervalo surgiu uma questão da pessoa gravar, em casa, mas isso é uma complexidade muito grande, porque, o equipamento que você tem no estúdio é completamente diferente de um Uhum. equipamento da pessoa gravar em casa. Hoje a gente tem uma tecnologia muito grande, mas você tem um problema de internet, de conexão, você tem um problema o cara pegar um microfone de USB, colocar dentro do armário para tentar gravar, o som é uns sons horrorosos, e as pessoas foram se adaptando a isso, né, e a questão da internet, e sem contar que você tem um problema de segurança seríssimo, porque hoje nós temos protocolos rigorosíssimos com relação à segurança do produto, né. Você imagina que Top. uma grande empresa, né, uma multinacional dessas, uma major dessas, investe milhões e milhões num filme, no lançamento de um filme. Aí, de repente, você vai e vaza que o personagem tal morreu, sabe? Então, aquele filme vaza de alguma forma, porque o dublador na sua ponta não tem um firewall no seu computador. Um hacker invade, um vírus, pega aquilo, sabe? Então é muito Sim. complicado. A segurança dos filmes hoje é uma coisa assim, os clientes estão verdadeiramente obcecados com isso, porque é Ima- muito investimento em cima Imagina disso. vaza um Vingadores Ultimato, umas coisas assim. É um absurdo. Exatamente. Se você vaza um final de Vingadores Ultimato, por exemplo, entendeu? Tanto é que a gente assina contrato de confidencialidade que a gente não pode abrir nada, né, sob pena de multas seríssimas, É muito entendeu? louco, muito louco. E restrições muito sérias. Então, realmente, você vê, esse Homem de Ferro que eu te falei, tela preta completamente. Uhum. Mas é pro dublador, é o cara que vai fazer? Mas o medo deles era grande, de alguém copiar, de alguém estar com celular no estúdio, não pode mais celular no estúdio, a pessoa tem que deixar do lado de fora, a pessoa assina um termo muito sério, de modo que se você violar aquilo, descem os caras, tipo ninja, sabe? Assim, Quebra o vidro de onde você tá por Tem a SWAT. bomba de fumaça e tudo mais. exatamente, desse jeito, essa é a figura. Muito louco. Marco, qual que é a dica que você dá pro pessoal que quer entrar nessa área de dublagem? Sim, sim, foi a pergunta aí atrás e a gente acabou passando por cima. Já fazendo a sessão jabá aqui. Não, isso que eu ia falar também, Marco, passa aonde o pessoal que tá te ouvindo pode te encontrar, te seguir nas redes sociais, aonde você tá, Eu vou falar isso disso já tudo. já, mas no jabá rápido aqui no meu canal do YouTube, Marco Ribeiro Oficial, por falta de nome melhor, Segue porque o lá, Marco gente. Ribeiro Segue todo mundo lá. Segue lá. Segue lá. Marco Ribeiro Oficial. Eu tenho alguns vídeos lá, e entre esses vídeos que são muito legais, modéstia à parte, a gente tem um conteúdo legal sem palavrão, um conteúdo para todo mundo, para a família, enfim, que dá para a galera assistir legal. Eu falo sobre como ser um dublador, né? Os passos para você ser um dublador. A pessoa tem que fazer um curso de teatro profissionalizante, reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, e depois procurar um curso de dublagem para pegar a técnica, né, de como é a dublagem e tal. E esse é o primeiro passo, um curso profissionalizante de teatro, né? É o primeiro passo. Mas no vídeo lá eu explico com mais tranquilidade. Perfeito, perfeito. Adolfinho, alguma coisa mais pra puxar, cara? Não quero atrapalhar o Marco com o tempo dele. Eu Não, queria estamos aí. puxar um agradecimento imenso Absurdo, cara. pelo Marco de disponibilizar o tempo, Obrigado. mesmo com uma agenda cheia e vir aqui. E por todos os percalços que a gente acabou tendo para estar gravando assim. Vocês me E mesmo perdoam. assim, que isso? O Não, Discord tentou nos derrubar. exatamente. E Cara, assim, e muito mesmo assim, ele se engraçado. disponibilizando a gravar no outro dia, disponibilizando mais um horário para estar com a gente. Mas tranquilo, tranquilo, a gente tá aqui. É porque o pessoal às vezes, olha assim, né, vocês não, claro, vocês foram super compreensivos, mas às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo meio, desculpe aqui a expressão, fazendo doce, sabe? Não sei o Imagina. quê. E longe, longe da gente isso. A gente tem realmente 2 empresas para administrar, não é mole. Não é mole, 2 empresas grandes, e dirige, e na pandemia eu acabei fazendo alguns testes lá fora, né, e acabei ganhando algumas coisas lá fora, então tô dublando também mais do que eu dublava antes.
me redescobriram como dublador na pandemia, então é muita coisa, gente. Às vezes a gente entra no estúdio 9 horas e sai 21 horas. E o pessoal diz assim, mas como assim? É exatamente assim, só paramos para almoçar e fazer um lanchinho e tá no estúdio direto. Porque a demanda tem sido muito grande, né? A pressa tem sido muito grande. A gente está fazendo coisas simultâneo aos Estados Unidos. Os caras ser diretor de dublagem e dublador ao mesmo tempo ainda? Sim, eu dirijo, dublo e dirijo 2 empresas e administro 2 empresas. Que não são empresas, porque são empresas grandes, então você tem cliente, não sei o quê. A gente vai tentando dividir assim ao longo da semana, mas tem dias que realmente são assoberbados. Excelente, cara. Marco, de novo, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado mesmo por vocês aí, por toda a galera aí. A gente agradece, né, Adolfinho? Para mim foi um espetáculo. E estamos aí, nas nossas redes sociais. Sim, nossas redes sociais. O Instagram bateu agora aí, essa semana, não sei, né, quando a gente vai estar aí, mas essa semana agora aqui, do meio desse ano de 2021, nós batemos 200 mil seguidores, 201 mil seguidores. Dentro do universo do Instagram, a gente sabe que é um pouquinho, né? Mas mas é um nicho forte. Esses são fiéis, inclusive estou entre os 201 mil. Todos estamos. Que legal. Estamos aí, Marco Dub, né? Lá no Instagram, @Marco Dub, de dublador, de dublagem mesmo. No TikTok, Tic-Teco, né? A gente não sabe se pode falar ou não. Não, pode, né? Aqui não tem... Porque no Instagram tem umas restrições. Mas a gente está lá no TikTok com quase 300 mil, né? Sem fazer dancinha, sem nada, mas fazendo a dublagem lá. Numa boa, a gente tá lá. Dublagem, então eu imagino que seja uma casa lá dentro para você. Assim, ainda não fiz live no TikTok, ainda tô para fazer. Legal. E Twitter, Marco Ribeiro, dublador, alguma coisa assim, Facebook, procurando aí, a gente acha o nosso canal no YouTube, que tá engatinhando lá com 15.300 ainda e tal, devagarinho, porque ano passado, na pandemia, que eu comecei a bombar realmente o canal, embora tinha ele há muito tempo, comecei a criar conteúdo ano passado, por falta de tempo, né? E na pandemia surgiu o tempo forçado. Mas enfim, e aí Marco Ribeiro Oficial lá no YouTube. Muito bom estar aqui com vocês mesmo. E mais uma vez, desculpe aí essa questão, esse atropelo aí, mas estamos aqui, conseguimos, espero que o pessoal curta. E se vocês tiverem coragem, outra oportunidade de me chamar, estarei aqui com o maior prazer. Cara, isso que eu ia falar, precisamos fazer um volume 2 de dublagem, de perguntas com você, trocar uma ideia, porque eu tenho 1 milhão de dúvidas para fazer ainda. Não tem tempo suficiente para trocar ideia com você, cara. Muito obrigado, Marco. Estaremos aí. Muito obrigado mesmo. Adolfinho, alguma coisa para complementar ou é isso aí? O Homem de Ferro não morre, né? Pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Estaremos sempre por aqui. E se não pudermos defender a cidade, com certeza nós vamos vingá-la. Maravilhoso. Tamo junto, muito obrigado. Vamos fazer um programa em breve. Você tá convidadíssimo aqui à sua casa também. E tamo junto. Muito obrigado, gente. Segue o Marco lá nas redes sociais. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, tchau, abraço, tchau. Prazer estar com vocês. Valeu, galera! Five, four, three, two, one, zero.